Oi, sou a Luana, seja bem-vindo ao Luana de Vênus. Nesse canal desenhamos, pintamos e criamos juntos. Se você ama arte como eu, se inscreva e deixe seu like. Hoje resolvi fazer um desenho no sketch. Eu estou lendo Harry Potter e por isso decidi desenhar a Hermione, que é uma das minhas personagens favoritas. Pensei em fazer ela lendo, visto que é algo que ela faz com muita frequência, tanto nos filmes como nos livros. Mas nos livros, isso se torna algo muito mais comentado. E caso você nunca tenha lido, eu recomendo muito. Os personagens possuem algumas características bem mais marcantes do que nos filmes. Como podem ver, eu sempre começo com um esboço bem simples da pose que eu pretendo fazer. Nesse caso, eu fiz ela com os olhos mais caídos, demonstrando que ela já estava cansada. No princípio, eu ia fazer isso durante a noite, mas depois decidi fazer a cena no amanhecer, o que significa que ela passou a noite toda acordada, o que faria sentido, né? Uma coisa que eu gostei muito foi fazer o cabelo dela. Eu não tenho costume de fazer tantos cachinhos, então foi um pouco difícil de manter eles com um formato mais semelhante uns aos outros. Fiquei com receio de misturar demais eles ou deixá-los muito artificiais, mas acabei gostando do resultado. Acho que uma das minhas maiores dificuldades foi na hora de fazer o braço esquerdo dela. Eu queria ter feito ela segurando um livro, mas parecia que não encaixava de forma alguma, já que fiz ela muito perto da mesa. Por fim, acabei decidindo por esconder o braço mesmo. Mas antes disso, eu tive muitas tentativas de fazer as mãos dela aparecerem. Eu realmente tenho certa dificuldade em fazer as mãos, mas era justamente por isso que eu queria aproveitar para treinar um pouco, mas faz parte. Meu objetivo inicial era fazer uma tonelada de livros na volta dela, mas pensei em deixar mais simples. Sei que o ideal seria usar régua para fazer esse tipo de objeto, mas acabei me acostumando a fazer tudo à mão. Apenas nos detalhes maiores que realmente não teve jeito, eu tive que usar, mas no geral fui fazendo como eu achava melhor. Inicialmente eu tinha feito uma janela redonda, fiz até a lua e as estrelas, pois como eu havia dito antes, seria noite. Tinha ficado fofo até, mas muito pequena, o que deixava muito espaço desnecessário, então eu tive a ideia de fazer um janelão com o nascer do sol ao fundo. Podem ver que volta e meia eu vou adicionando mais alguns detalhes ao desenho. É que tem coisas que de primeiro momento a gente vai deixando passar, mas não tem mal algum em reparar isso depois. Também cometi o erro de iniciar o desenho de uma luminária, mas não existe eletricidade em Hogwarts, por isso resolvi fazer uma lamparina e achei uma graça. Boa parte do desenho que eu vou fazendo utilizo de referências na internet. Minha principal ferramenta para isso é o Pinterest, mas também dá para ser utilizado o Google, Instagram, etc. No fim não consegui terminar o desenho, por isso deixei para continuar no dia seguinte. Testei qual caneta ficaria melhor para fazer a line art, mas a maioria já estava fraca, por isso eu utilizei a 03. O ideal seria utilizar tamanhos diferentes para detalhes menores ou maiores, mas nesse caso até que não fez tanta diferença. Mas eu tenho que urgentemente comprar novas canetas. By Rod 051. Utilizei algumas canetas da Fine Pen da Faber-Castell para adicionar detalhes, e achei que ficariam melhores se eu não tivesse deixado o vermelho mais grosso no uniforme dela. Mas a gravata eu admito que achei uma graça, sério.
Eu usei marcador para fazer a base do uniforme, mas meu objetivo já era passar o lápis por cima depois. Nesse desenho eu pensei em tentar aplicar luz e sombra. Não é algo que eu utilizo com tanta frequência, mas que eu estou me habituando a considerar. Por isso eu achei melhor deixar pronta a base do uniforme primeiro, o que vai tornar melhor na hora de fazer a luz da lamparina. O rosto foi uma das partes que mais gostei de pintar. Tentei fazer algo bem suave e felizmente deu certo. Coloquei um leve rosado nos lábios e nariz, e uma cor mais próxima a vinho nos cantos das bochechas e olhos. No cabelo, eu queria fazer algo mais escuro que a personagem do filme, mas pensei que seria melhor pintar de claro por conta da luz da lamparina e ir escurecendo depois. O tempo todo eu fiquei pensando que não daria certo e realmente não era o que eu esperava no final, mas foi melhor que nada, né? Eu tentei consertar, mas o cabelo dela mais pareceu um ruivo do que moreno, e fiquei com receio de colocar uma cor mais escura ainda e ficar um pouco estranho por conta do contraste com o amarelo, né? Por isso eu aceitei do jeito que tava mesmo. By Rod 051. Pintei de amarelo as partes que eu considerei que estavam iluminadas pela lamparina e de roxo as partes que seriam a sombra, independente do que seria pintado depois por baixo. E até que gostei de ter feito assim, ficou melhor do que esperado. Reforcei o cinza do uniforme dela, o que deixou a pintura parecendo mais do primário, mas até que deu uma estética legal. Gente, a mesa era pra ser marrom, mas esse marrom parece preto, é um quase preto. Por isso na filmagem ficou assim, eu tentei deixar mais degradê onde se aproxima da lamparina e do final da folha onde vai ficar escrito o nome dela depois. By Rod 051. Sinceramente, uma das partes que gostei de fazer, mas ao mesmo tempo eu achei cagadinho, foi essa janela. Meu Deus, era pra ter sido melhor. Já fiz degradê assim antes que ficaram melhores do que isso, mas é um processo, né? Se não ficou como eu queria dessa vez, quem sabe na próxima. O importante é sempre tentarmos de novo, e desenhar é assim mesmo, uma hora vai dar certo. Eu até tentei passar o marcador transparente que eu tenho aqui, eu achei que podia deixar a imagem mais homogênea, né? Mas não funciona. Mas né, vivendo e aprendendo.
Por fim, pintei o restante do fundo, que foi a parte mais odiosa. Adicionei alguns detalhes que estavam faltando, escrevi o nome dela e esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Tchau!